Bom, na aula de hoje a gente vai discutir sobre síntese numérica. Quando a gente tem uma variável quantitativa, a gente pode resumir os dados que essa variável tem em algumas medidas. Então imagine que a gente tem um conjunto de dados em que a variável que a gente está medindo é uma variável quantitativa e a gente quer resumir a informação desses dados em um único número. A gente chama isso de síntese numérica. A gente pode dividir a síntese numérica em três grandes grupos, são as medidas de tendência central, as medidas de variabilidade e as medidas de posição. Então suponha que a gente tem uma amostra de tamanho n, isso quer dizer x1 até xn, tá? x1 até xn forma um conjunto de realizações da variável aleatória x. A gente já discutiu isso na aula passada. Então, o primeiro grupo que a gente vai discutir são as medidas de tendência central. O que é uma medida de tendência central? É uma medida que vai tentar caracterizar onde os seus dados estão mais concentrados, tá? Onde eles estão centralizados. Então, a medida que eu acho que todo mundo conhece é a média. A média é uma medida de tendência central. Por quê? Se você pega seus dados e tira a média, você está falando, os dados estão mais ou menos ali em torno da média, ou seja, eles estão concentrados nesse valor. Outros valores bem comuns também, quando a gente vai fazer uma análise estatística, são a mediana e a moda, que nós vamos ver. A média aritmética populacional, ela é dada dessa forma, em que μ, a gente representa a média populacional pela letra grega μ, é 1 sobre n, somatório de todos os elementos da população. Então vamos lembrar aqui que a gente tem a nossa população e uma parte dela é a nossa amostra, tá? Então aqui a gente tem os elementos da população e a média aritmética populacional. Então, o que é? É pegar todos os elementos, todas as medidas desses elementos da população e tirar a média em relação a eles, tá? A média aritmética amostral, então, vai ser pegar todos os elementos, né, as medidas dos elementos que constituem a amostra e tirar a média. Então, notem aqui que a gente tem na média populacional o N grande, que é o tamanho da população, e na média amostral a gente tem um N pequeno, que é o tamanho da amostra, tá? Que é a amostra. Então, lembrando a diferença entre população e amostra, a gente já discutiu, mas vale enfatizar que quando a gente tem as medidas dos elementos de toda a população, então a gente tem o valor que a gente quer. Então, se a gente está estudando a altura média dos alunos que são matriculados nessa disciplina, a gente pode pegar todos os alunos dessa disciplina, medir a altura e calcular a média. Então eu vou ter um valor ali, eu sei qual que é a média real. Então eu não preciso fazer uma análise, uma inferência estatística a partir disso, porque eu sei o verdadeiro valor. Por outro lado, se eu estou interessado na altura média de todos os alunos da UFMG, aí já fica difícil da gente pegar a população inteira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma amostra, vou calcular a média amostral x barra, e a partir do x barra, por exemplo, eu vou fazer inferência, tá? Inferência para a média, para a altura média dos alunos da UFMG, para a população inteira. Então, aqui a gente tem amostra e população, tá? Lembrando que a gente estudou o que é um parâmetro, né, a característica que a gente quer estudar, e a média é um parâmetro, no caso seria a média das alturas, né, dos alunos. Então, vamos fazer uma distinção aqui. Esse é o nosso parâmetro. Tá? Então, é importante a gente ver
e ressaltar a diferença entre população e amostra, porque se eu tenho todos os elementos, né, tenho a medida de todos os elementos da população, e eu sei quem que é o meu Mi, por exemplo. Então eu não preciso fazer uma análise estatística a partir daqui, porque eu sei o verdadeiro valor da minha altura média dos alunos. Agora, se eu pego uma amostra, eu vou ter uma incerteza sobre a média que eu estou calculando, e aí eu vou fazer inferência a partir dessa amostra para a média, para a população. Tá? Então é importante a gente fazer essa distinção. A média ponderada ela é dada dessa forma, em que WI são os pesos correspondentes aos valores de XI, e quando a gente tem dados em classe de frequência, a média ela é aproximada pela FI, que é a frequência relativa, tá? da classe, vezes XI estrela, que é o ponto médio da 10ª classe. Então, suponha que a gente tem, por exemplo, essas classes de 0 a 10, de 10 a 20 e de 20 a 30. E que a nossa frequência relativa ela é 0,1 aqui, 0,7 aqui, 0,2 aqui. Qual seria a média nesse ponto, então? A média x bar seria aproximadamente, tá? 0,1 vezes, quem que é o ponto médio dessa classe? É o 5, mais 0,7 vezes o ponto médio da segunda classe, que é o 15, mais 0,2 vezes o ponto médio da terceira classe, que é o 25. Certo? Então, se vocês forem fazer a conta, esse resultado vai dar 16. Tá? Então, a gente tem que a média amostral vai ser aproximadamente 16 nesses dados que eles estão vindo com a gente como uma tabela de frequência. Nota que se a gente tivesse os dados puros, era só tirar a média comum, como a gente está acostumado a fazer, mas como eles estão vindo com dados em classes de frequências, a gente não sabe o valor de cada elemento na nossa amostra. A gente só sabe que a classe, por exemplo, de 10 a 20 tem 70% dos elementos. Então aí a gente consegue tirar uma aproximação da média amostral. Tá? Uma outra medida de tendência central é a mediana. A mediana é o valor que separa o conjunto de observações em duas partes de igual tamanho. 50% dos valores se encontram abaixo dela e 50% acima. A gente vai denotar a mediana por MD. Então, suponha que a gente tem o seguinte conjunto de dados. 2, 2, 5, 5, 7. Tá? Aqui meu N é igual a 5. Quem que intuitivamente, quem que seria o valor que separa a 50% dos dados para baixo e 50% para cima? Se a gente observar, vai ser esse valor aqui. Né? Mas tem uma regra para a gente calcular, porque a gente calcula de forma diferente quando N é ímpar e N é par. Então, se N é ímpar, a mediana ela é dada por N mais 1 sobre 2. Tá? Ela é dada pelo elemento x que está na posição N mais 1 sobre 2. Quem que é, nesse caso, o xn mais 1 sobre 2? É o x 5 mais 1 sobre 2, que é igual ao x 6 sobre 2, que é igual ao x3. Se a gente identificar, esse é o x1, x2, x3, x4 e x5, então esse cara aqui, ele vai ser a mediana desse conjunto de dados. Importante, os dados, eles têm que estar ordenados, tá? Para a gente poder fazer o cálculo da mediana. Agora, suponha esse conjunto de dados, 2, 2, 3,
5, 5, 7. A gente acrescentou 3. Só que agora o nosso n, ele é par. Quem que vai ser a mediana, então? A mediana vai ser a média de dois valores. Os valores que estão, o valor que está de x, que está na posição n sobre 2, e do valor que está na posição n sobre 2 mais 1. Então, vai ser a média do quê? Meu n é 6, 6 sobre 2 vai dar 3, então é do meu x3 mais o x3 mais 1, que é o x4. Então, isso vai ser igual a meio do quê? Quem que é meu x3? É esse aqui. Meu x4 é esse aqui. Então, vai ser meio de 3 mais 5. Isso vai ser igual a 8 dividido por 2, que vai ser igual a 4. Tá? Então, nota que esse valor ele não existe aqui nesse conjunto de dados, mas ele é a mediana desses dados. Ele está aqui no meio, tá? E está dividindo 50% dos dados para cá e 50% dos dados para cá. Tá? Então, essa é a mediana. A moda é outra medida de tendência central bastante importante e ela é definida como a realização mais frequente do conjunto de valores observados. E ela vai ser denotada por MO. Tá? A gente pode ter mais de uma moda nos nossos dados quando dois valores eles são igualmente frequentes ou a gente não tem nenhuma moda quando todos os valores têm a mesma frequência. Então, vamos supor que a gente está naquele banco de dados nesse conjunto 2, 2, 5, 7 e 9. Tá? Se eu faço a minha tabela de frequências, eu vou ter aqui a frequência do 2, 5, 7 e 9. E aí pode ser frequência absoluta ou relativa. Eu vou fazer frequência absoluta, então eu tenho o 2 aparece duas vezes, o 5 uma vez, 7 uma vez, o 9 uma vez. Então, esse valor, né, valor 2 é a moda do nosso conjunto de dados. Se eu tenho um conjunto de dados 2, 2, 5, 5, 7, então eu faço a tabela de frequências, por exemplo, eu vou ter dois valores 2, dois valores 5 e um valor 7. Então, quem que é a minha moda? A minha moda é o valor 2 e também o valor 5. Então, quer dizer, o meu conjunto de dados ele vai ter duas modas. Agora, se eu tenho 2, 2, 5 e 5, então eu tenho dois valores, cada um aparece duas vezes, então a gente não tem moda, a gente não tem um valor mais frequente, porque todos os valores são igualmente frequentes, tá? Então não há moda, né? Não tem o valor da moda, certo? Então, um exemplo para a gente ver calcular todas as medidas de tendência central, suponha que as notas finais de 8 alunos de uma turma de 30 alunos sejam essas daqui, tá? A média amostral, então, vai ser o quê? Tirar a média de todos os valores, né? Então, eu vou somar 4 mais 5 até o 8 e dividir por 8. Isso vai dar 6. A mediana vai ser o quê? Note que n igual a 8, ele é par. Então, a minha mediana ela vai ser a média dos valores x4 mais x5. Né? Quem que é o x4? É o 8 dividido por 2. E quem que é o 5? É o 8 dividido por 2 mais 1. Tá? Então, ela vai ser a média desses dois valores. Quem que é meu x4? 6. Quem que é meu x5? 6. Então, a mediana também vai dar 6. Agora, a moda, veja, a gente tem uma frequência 2 para 5, 2 para 6 e 2 para 7. Então, a gente tem 3 valores para a moda, tá? Então, é o conjunto 5, 6 e 7. Suponha outro exemplo aqui, né, uma amostra com esses valores aqui, 1, 1, 2, 2, 3, 3.
A média amostral vai ser pegar todos os elementos, somar e dividir por 6 e vai dar 2. A mediana, n é igual a 6. Então, como que eu vou calcular a mediana? Vai ser a média dos valores x3 e dos valores do valor x4. Quem que é meu x3? 2. Quem que é meu x4? 2. Então, vai dar, a mediana vai ser igual a 2. Agora, a moda, a gente tem uma frequência 2 para o valor 1, 2 para o valor 2 e 2 por valor 3. Então, a gente não tem moda porque todos os valores têm a mesma frequência. Tá? No caso aqui, esse exemplo eu tirei do livro Moretin e do Bussabi, a gente tem aqui um conjunto de dados que vem para a gente com a distribuição de frequências, tá? A distribuição de frequências do número de filhos dos empregados da seção de orçamentos da companhia MB. Então, a gente sabe o que aqui? Essa aqui é a frequência absoluta, essa aqui a frequência relativa. Número de filhos, quer dizer, a gente tem 4. O número de filhos igual a 0, aparece 4 vezes. O número de filhos igual a 1 aparece 5 vezes e assim por diante. E aqui a gente tem a frequência relativa. Tá? No total a gente tem 20 observações. Tá? Então, qual que vai ser a média aritmética? Note que aqui a gente não está com os dados todos numa tabela, por exemplo. Né? A gente está com a tabela de frequência, não a tabela dos dados. Mas note que a gente sabe que tem 4 zeros, 5 uns, 7 dois. Então, como que vai ser a média aritmética? Vai ser 4 vezes 0, por quê? Porque isso aqui é o 0, mais 0, mais 0, mais 0. 5 vezes 1, 5, porque o 5... deixa eu corrigir aqui. 5 vezes 1 é o 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Tá? 7 vezes 2 é porque o 2 aparece 7 vezes. E assim por diante. E assim a gente consegue calcular a média amostral, que vai dar 1,65. Tá? Para calcular a mediana, a gente precisa de quais valores? Se a gente tem 20, então a gente vai precisar do valor da observação 20 sobre 2, que é igual a 10, e 20 sobre 2 mais 1, tá? Que é igual a 11. Então, a gente precisa do x10 e do x11. E isso vai ser o quê? A gente consegue encontrar esses dados na tabela de frequência. Simples. Então, até aqui, se vocês separarem, a gente tem 9 observações. Então, o próximo é o quê? É o x10. O próximo valor é o 2. Então, x10 é igual a 2. Aqui a gente tem o x11, ele está aqui, referente ao valor 2 também. Então, o x11 ele vai ser igual a 2. E aí a gente consegue calcular a mediana, que vai ser 2 mais 2 dividido por 2, que é igual a 2. O valor da moda agora ele é mais fácil de encontrar na tabela, porque se a gente quer ver quem é o dado mais frequente, é só olhar quem tem a maior frequência, tanto a relativa quanto a absoluta, que vai ser o número 2. Tá? Então aqui a gente tem que a média aritmética é 1,65, a mediana é 2 e a moda é 2. Apesar de ser mais comum, uma coisa que todo mundo conhece, a média aritmética, ela é sensível a valores extremos. Então, vamos supor que a gente tem esse conjunto de dados aqui, 6, 7, 7, 7, 8 e 20. A gente pode ver que 20 está bem acima do que dos outros valores do nosso conjunto de dados. Então, a gente calcula a média amostral, ela vai dar 9,2. Se a gente retira o valor 20, que é o valor extremo, a nossa média ela altera de 9,2 para 7. Tá? Então, a gente está alterando aí
2,2 a nossa média amostral. A mediana, por outro lado, se a gente for calcular a mediana nesse conjunto de dados original, vai ser a média desses dois valores, N é par, então vai ser a média de x3 e x4, que vai dar 7. Se a gente retira o 20, a nossa mediana ela vai ser exatamente o valor x3, que vai ser igual a 7. Então, se a gente observa, a mediana ela não mudou, e quando muda, ela muda muito pouco, quando a gente retira valores extremos. Então, a gente fala que a mediana é uma medida mais estável, tá? Então, veja como que a mediana continua a mesma e a média mudou de 9,2 para 7. Então, por isso que a gente fala que a ideia é sempre analisar mais de uma medida do que a gente está estudando. Então, só a média, olhar só para a média pode ser enganoso. Então, olha para a média, olha para a mediana, olha para a moda, tá? Agora a gente vai falar um pouco das medidas de variabilidade. Então, suponha que a gente tem 5 conjuntos de dados, conjunto A, B, C, D e E. Fica meio confuso da gente visualizar alguma coisa assim. A gente vai representar esses conjuntos em diagrama de pontos. Então, aqui está o diagrama de pontos, tá? Em que os valores eles ficam aqui no eixo X, né? Eu coloquei os conjuntos no eixo Y, e cada ponto vai ser representado aqui nessa linha. Quando o valor ele tem mais de uma frequência, né, ele é observado mais de uma vez, a gente começa a empilhar os pontos. Então, por exemplo, nesse conjunto C, a gente tem 5 pontos iguais a 5, né? 5 valores iguais a 5. Esse triângulo preto está representando a média dos conjuntos de dados. Então, se a gente observar aqui, se eu tirar a média de 3, 4, 5, 6, 7, vai dar 5. Se eu tirar a média de 1, 3, 5, 7, 9, vai dar 5. Se eu tirar a média de todos os valores iguais a 5, vai dar 5. Então, todos esses conjuntos de dados, eles têm a mesma média. O que isso quer dizer? O que eu quero mostrar aqui? Que só a medida de tendência central não vai me dar capacidade de diferenciar os conjuntos de dados dessa forma. Então, olha só, a gente tem 5 conjuntos de dados que são diferentes, a gente vê claramente que eles são diferentes, mas que têm a mesma média. Eles são centralizados no mesmo lugar. Então, outras medidas, elas são necessárias para a gente conseguir continuar caracterizando o nosso conjunto de dados. Tá? Então, a gente pode ver que a maior amplitude dos valores corresponde ao conjunto B e a menor ao conjunto C. Então, a gente pode ver aqui que no B os valores eles estão mais dispersos, sendo que no C a gente só tem um único valor. Tá? E só com a média a gente não consegue diferenciar os conjuntos de dados. Então, uma medida de variabilidade é a amplitude total. E a amplitude total ela é definida como a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo do conjunto de dados. Tá? Então, a gente vai representar com AT é igual a x máximo menos x mínimo, em que x máximo é o valor máximo do conjunto de dados e x mínimo o valor mínimo de conjunto de dados. Então, aqui, se a gente observar, a gente tem uma amplitude total de quê? 7 menos 3, que é igual a 4. Tá? Aqui, a gente vai ter uma amplitude total de 9 menos 1, que é igual a 8. Então, observe que aqui a gente tem a mesma média, mas a gente tem uma variabilidade maior. A amplitude total desse conjunto de dados é o dobro dessa. Aqui, por exemplo, no conjunto C, a gente vai ter uma amplitude total igual a 5 menos 5, que é igual a 0. Por quê? Porque ele não varia. Então, o x máximo dele é 5 e o x mínimo dele é 5. Tá? Aqui, por exemplo, no conjunto D, a gente também vai ter uma amplitude total de 7 menos 3 igual a 4. Então, observa que o conjunto D e o conjunto A, eles possuem a mesma média e a mesma amplitude total. Então, a gente ainda precisa de mais algumas medidas para conseguir diferenciar esses conjuntos de dados. Então, voltando aqui,
Note que a amplitude total ela traz apenas a informação da amplitude do conjunto de dados, mas ela não dá informação sobre a variabilidade entre os valores máximo e mínimo, tá? Então, como eu disse, o conjunto A e B, eles têm a mesma amplitude total, mas a gente vê que eles são conjuntos de dados diferentes. Então, como que a gente vai conseguir medir isso? Caracterizar essa diferença, né? Então, uma outra medida de variabilidade de um conjunto de dados é a chamada variância, tá? Então, para a gente calcular a variância, a gente considera os desvios de cada valor em relação à sua média aritmética. E depois a gente calcula a média desses desvios. Então, aqui é importante ressaltar que aqui a gente tem, de novo, a variância populacional e a variância amostral. E aí a gente tem letras diferentes para denotar isso. Então, a variância populacional, denotada por sigma 2, sigma ao quadrado, ela é 1 sobre n, que n é o tamanho da população, tá? Do somatório de igual até n do que? Do xi menos mi ao quadrado. Então, esse aqui ele é o desvio, tá? Em relação à média, tá? Então, é o desvio que é o desvio em relação à média ao quadrado e depois a gente tira a média desses desvios, tá? Como a gente está calculando a variância populacional, então a gente vai colocar a média populacional aqui. E no caso da gente estar calculando a variância amostral, a variância amostral vai ser denotada por S ao quadrado. Em vez de n, vai ser n menos 1, essa fração, isso é importante a gente notar, tá? Em que n é o tamanho da amostra. E aí a gente vai ter, de novo, os desvios. Do quê? Da medida do elemento i em relação à média, só que agora da média amostral. Tá? Então aqui a gente tem a média amostral. Tá? Então dessa forma a gente consegue calcular a variância amostral de um conjunto de dados. E aí a gente tem o desvio padrão. O desvio padrão ele é definido pela raiz quadrada da variância. Então o desvio padrão populacional você dá dessa forma, é só tirar a raiz quadrada da variância populacional. E o desvio padrão amostral, S, ela é a raiz quadrada, né? O que é isso? Né? Então o S é igual a raiz quadrada de S ao quadrado. Aqui é a mesma coisa. O sigma é igual a raiz quadrada do sigma ao quadrado. Tá? Então, um exemplo. Vamos calcular a variância, o desvio padrão do conjunto A. Lembrando que o conjunto A é o conjunto que tem valores 3, 4, 5, 6 e 7. Então, o que a gente vai fazer para calcular a variância? Primeiro, vamos calcular a soma dos desvios, né? Primeiro, a gente vai calcular essa parte aqui da variância amostral. Então, quem que vai ser essa soma desses desvios? Vai ser 3 menos 5 ao quadrado, mais próximo elemento 4 menos 5 ao quadrado, mais 5 menos 5 ao quadrado, 6 menos 5 ao quadrado, mais 7 menos 5 ao quadrado. Que vai dar 4 mais 1 mais 0 mais 1 mais 4, que é igual a 10. Tá? Isso é só essa parte aqui. Agora a gente vai calcular a variância amostral. Quem que vai ser? Vai ser 10, que é esse valor aqui, dividido por 5 menos 1. Então, a variância amostral do conjunto de dados A vai ser igual a 2,5. O desvio padrão, então, né, se meu S2 é igual a 2,5, o meu S vai ser igual a raiz quadrada de 2,5, que vai ser igual, está aqui, 1,58. Tá? Se a gente fizer esses cálculos para o conjunto de dados B, a gente vai calcular uma variância amostral igual a 10 e desvio padrão igual a 3,16. Ou seja, vamos voltar na figura. Aqui, então, a gente tem um S ao quadrado igual a 10 e um S ao quadrado igual a 2,5. Então, a gente vê que reflete, né, essa variabilidade, essa amplitude maior
nesse conjunto de dados, ela reflete na variância, tá? Então, a gente vê que os dois eles são bem diferentes. Então, enquanto eu tenho uma variância amostral de 2,5 para o A, eu tenho uma variância amostral de 10 para o B. Tá. Então, dessa forma, a gente conseguiu quantificar e diferenciar os conjuntos de dados. Note que a variância de desvio padrão do conjunto de dados C é igual a zero. Por quê? Quando a gente fizer somatório de igual a 1 até 5 de xi menos x barra ao quadrado para o conjunto C, o que vai acontecer? Vai ser 5 menos 5 ao quadrado mais 5 menos 5 ao quadrado mais até o 5 menos 5 ao quadrado. Isso aqui é igual a zero, tá? Então, a gente vê que, como o conjunto de dados ele só tem um valor, ele não varia. Então, ele não vai ter variabilidade. Tudo bem? Uma outra medida de variabilidade é o coeficiente de variação, que ele é definido pelo desvio padrão dividido pela média amostral, tá? Quando que é recomendável a gente usar essa medida? Quando a gente tem variáveis, ou quando a gente quer comparar variáveis com medidas diferentes, tá? Nós vamos ver um exemplo que vai ficar mais claro isso. Quanto menor é o coeficiente de variação, menor é o grau de dispersão associado ao conjunto de dados, ou seja, um conjunto de dados mais homogêneo. Ou seja, em contrapartida, quanto maior o coeficiente de variação, mais heterogêneo é o meu conjunto de dados, né? A gente está observando uma maior variabilidade nos dados. O coeficiente de variação é uma medida adimensional, por quê? Porque, por exemplo, se eu tenho centímetros, o desvio padrão vai estar em centímetros, a minha média amostral vai estar em centímetros, e eu vou cortar as medidas. Mesma coisa se eu tiver litros aqui, vou ter litros embaixo, e eu vou cortar as medidas. Então, vai ser uma medida, o coeficiente de variação, vai ser uma medida que não tem dimensão. E é por isso que a gente consegue comparar duas variáveis que estão em unidades diferentes. Então, se a gente quer comparar a variabilidade do meu conjunto de dados, que eu medi de temperatura, com a variabilidade do conjunto de dados, que eu medi de peso, eu vou ter que usar o coeficiente de variação. Eu não posso comparar as duas variâncias desses dois conjuntos de dados. Por exemplo, eu não posso comparar diretamente. Tá? Valores de coeficiente de variação inferiores a 0,25 indicam que os dados ele é razoavelmente homogêneo. Tá? Então, como exemplo, em um grupo de pacientes foram tomadas as pulsações em que unidade batida por minuto e dosadas as taxas de ácido úrico, que é miligrama por cada 100 ml. Os resultados foram a média amostral, desvio padrão amostral. Então, na pulsação a gente teve uma média de 68,7 e um desvio padrão de 8,7. Na variável ácido úrico, a gente teve uma média de 5,46 e um desvio padrão de 1,03. Como que a gente calculou isso aqui? Esse 0,127 é 8,7 dividido por 68,7. Do mesmo jeito, 0,189 é 1,03 dividido por 5,46. Tá? E aí a gente tem o coeficiente de variação. E para a gente poder comparar essas duas variáveis, é o coeficiente de variação que a gente vai utilizar. Então, nota, se eu tenho um olhar ingênuo para esse conjunto de dados, e eu vou comparar essas duas variáveis usando o desvio padrão, eu vou falar que a variável pulsação ela tem muito maior variabilidade do que a variável ácido úrico, porque olha só, ela tem um desvio padrão de 8,7, enquanto o ácido úrico tem um desvio padrão de 1,03. Se eu olho para o coeficiente de variação, eu vejo que o resultado é o inverso. A variável pulsação ela tem menor valor de coeficiente de variação, indicando que ela é mais homogênea em relação ao ácido úrico.
tá? Então, observe que as médias são bastante diferentes, porque a gente está trabalhando com variáveis que medem coisas diferentes, tá? Se a gente olha só o desvio padrão, a gente ia concluir que a variável pulsação ela tem uma maior variabilidade em relação ao ácido úrico, mas isso é errado, a gente não pode fazer isso, elas não são diretamente comparáveis. Então, quando a gente observa o coeficiente de variação, a gente nota que a medida de pulsação ela é mais homogênea do que a medida de taxa de ácido úrico, tá? Então, essa é a medida que permite a gente comparar a variabilidade de dois grupos que estão em unidades diferentes, tá? Então, medidas de exposição a gente vai ver na próxima aula e eu vou encerrar essa aula por aqui.